Olá, aqui é o professor Felipe Agostini. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre fidelização de clientes, que eu acredito que seja uma das partes mais importantes dessa gestão de consultório. Então eu vou te dar 32 dicas para você melhorar o atendimento do seu pessoal ou o seu atendimento próprio com o cliente e gerar dessa forma uma fidelização maior e mais concreta. Essas dicas elas vão unir várias partes, tanto estruturais quanto comportamentais, de vestuário, para que a sua equipe tenha sucesso total durante esse processo de fidelização, porque sim, é um processo. A dica número 1 é você cumprimentar o seu cliente quando ele chega num tom amigável, num tom atencioso, num tom agradável. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa vai sentir ali se ela é bem-vinda ou não. A dica número 2 é você criar uma conexão com a família desse cliente. Então, sempre pergunte, sem ser indiscreto, como está a família. Se você muitas vezes tem anotado numa ficha, ou o sistema te diz, o cliente estava grávida de tantos meses, como está seu filho, está bem, está dormindo bem. Isso vai gerar uma conexão e gera um valor. Quem não gostaria de ser tratado assim? A dica número 3 é você pedir para a sua funcionária bater na porta antes de entrar. Isso é muito importante. Muitas vezes eu sei que está na correria do dia a dia, o funcionário entra correndo dentro do consultório, assusta o paciente muitas vezes, ou você está tendo uma conversa importante, aquela batidinha na porta parece que não é nada, mas ela inconscientemente o cliente entendeu, opa, alguém vai entrar, dá um pause e depois volta. A dica número 4 é você não reclamar, você conversar. Evite reclamações desnecessárias e principalmente na frente de outras pessoas e principalmente ainda na frente de outros clientes. Tá? Converse, explique por que você está se sentindo daquela forma de maneira discreta. A dica número 5 é que você tenha iniciativa. Então, seja o profissional, seja o funcionário, a iniciativa é sempre importante, é uma das características mais importantes quando a gente faz alguma contratação aqui no consultório, porque a iniciativa vai fazer com que o cliente note que o seu funcionário está disposto, ele está participando daquilo. Então, incentive a iniciativa do seu funcionário. A dica número 6 é você transformar a crítica de um ponto ruim para um ponto positivo. Por exemplo, seu cliente critica, esse café está ruim, então você melhora o seu café e na próxima vez que aquele cliente vier, você diz, olha só, eu mudei o café para você. Então aquele mesmo cliente que teve uma crítica contra você, ele vai dizer, nossa, olha só que legal esse atendimento, melhorou por minha causa, então foi bom, né? Você transforma num ponto positivo. Falando de críticas, quando você receber uma crítica, além de você transformar numa coisa positiva, você pode agradecer. Então agradeça, olha, obrigado, não tinha percebido, vou tentar mudar. Então aquilo para o cliente é muito importante, porque às vezes a gente sabe que existem diversos tipos de clientes, mas um cliente que critica, muitas vezes ele está fazendo isso de bom coração. Então, quando ele entende que você vai levar aquilo em consideração, ele é um cliente que talvez se torne um grande indicador de clientes futuros para você, simplesmente pelo fato de você ter prestado atenção nele. Você tem que manter uma postura ereta, você tem que estar sentado, você está num ambiente de trabalho. Então, a sua posição, o jeito que você tem essa conversa corporal, transmite confiança para o seu cliente. Então, quando você for conversar com o cliente, sente-se direito, converse à altura, olhe nos olhos, tá? Tudo isso é muito importante nessas mensagens corporais que a gente está passando. A dica número 9 é você manter o seu local de trabalho limpo e organizado. Essa limpeza e essa organização dizem muito sobre como é você como funcionário, como é a sua personalidade, e todo mundo percebe um local limpo, organizado, todo mundo vai levar aquilo em consideração. Isso é inconsciente. A gente vai passar os olhos e vai ver que está bonito,
muitas vezes sem prestar atenção nos detalhes. Da mesma forma, um lugar bagunçado pode ter o melhor atendimento do mundo. A pessoa vai lembrar daquela bagunça em cima da recepção. Então é muito importante a organização. Dica 10, seja prestativa, tá? Seja com os seus funcionários, seus colegas, seus chefes, né? Seus clientes. Então você tem que ser um funcionário prestativo. Isso é muito importante. Dica número 11, seja generoso. Não faça coisas para ter retribuição. Faça por livre e espontânea vontade. Tá? Essa vai ligar aquele gatilho da reciprocidade quando você for generoso. As pessoas vão ser generosas com você também. Dica número 12 é você conversar com as pessoas olhando nos olhos. Ninguém vai levar em consideração o que você está falando para ela se você não tiver olho no olho, né? Porque ali a gente vai transmitir o que a gente está sentindo. Se você está feliz por estar ali, se você está confiante naquilo que você está falando, e a gente olhando as pessoas nos olhos, a gente cria uma conexão. Número 13, quando a gente fala, normalmente a gente faz gestos. Não tem problema fazer gestos. Cuide na amplitude do movimento desse gesto. Façam gestos pequenos, contidos. Procure não extravasar demais para não, talvez, criar uma situação inconscientemente ruim para o seu cliente de ver aquilo. Dica número 14. Procure manter a sua fisionomia sempre serena e sorridente. É a chave para você ter um bom atendimento. As pessoas sentirem que estão conversando com alguém feliz, que está feliz por estar ali. A dica número 15, mantenha o autocontrole, tá? Tente não se irritar. Eu não estou falando para você ser um robô, mas você tem que trabalhar as emoções. A gente vai ter horas que vai ter dificuldades, vão ter clientes que vão pressionar o nosso ponto mais nervoso, vamos dizer assim, mas nessas horas que a gente tem que respirar, acalmar e não se irritar. Isso é muito importante. Nunca responda a um cliente em voz alta, nunca bata a boca com o cliente. Então, nessas horas, respire, diga só um momento, sai, toma uma água e depois você volta para resolver aquele problema. Dica 16, cultive a paciência. Quem tem paciência tem inteligência emocional. 17, cuidado com o seu tom de voz. Falar muito alto, muito baixo vai fazer com que a pessoa perca a atenção em você, ou não consiga prestar atenção naquilo que você está querendo explicar a ele. Seja um orçamento. Quando você fala muito alto, aquilo incomoda o paciente. Quando você fala muito baixo, aquele cliente não está conseguindo entender e às vezes ele tem vergonha de pedir para você repetir. Então cuidado com o tom de voz. Se você está tendo um dia ruim e tocou o telefone, a dica 18 é para você. Antes de atender o telefone, respira fundo, mentaliza que você agora vai atender um cliente novo e aí você atende a ligação. Para que ele não sinta aquela sensação de emoção, aquela coisa negativa que você estava sentindo. Então respira fundo e aí vai fazer o seu atendimento. Se você está no telefone já e o cliente chegou na recepção, você pede para esse cliente do telefone só um momentinho e aí você recepciona aquele cliente que está entrando como você recepcionaria normalmente. Então nunca deixe aquele cliente chegar e ficar esperando para ser atendido. Ele é a prioridade. Quem você está no telefone já foi atendido e vai entender que esperar 10 a 20 segundos não é problema. Então sempre... Isso é uma dica de ouro. Só um momento, por favor. Olá, bom dia, fica à vontade, toma um café. Pronto, resolvido o problema. Nunca deixe o cliente esperando no telefone. Mesmo que ele seja exigente demais, você não pode fazer isso. Dica número 21, tenha empatia. Se coloque no lugar das pessoas. Imagine que aquela senhora que você está tendo que explicar 20 vezes a mesma coisa, poderia ser sua mãe. A dica número 22, a linguagem utilizada ela deve ser simples e respeitosa. Não use gírias, não use palavrões. A dica número 23, e essa vem de casa, use sempre por favor, me desculpe, bom dia.
Seja educado com seu cliente. Dica número 24, seja objetivo nas conversas, tanto com os seus clientes quanto seus colegas, né? Seja objetivo, o cliente muitas vezes não quer saber tudo que você passou naquele dia, nanana. Converse o suficiente para que você tenha explicado para ele o que ele precisa saber e com o seu colega de trabalho também. A dica número 25, seja amável, esteja pronto para ajudar as pessoas, seja receptivo, faça com que as pessoas gostem de você. Dica número 26, não faça distinção entre os seus colegas e os seus clientes, tratem todas as pessoas de forma igualitária, todos somos iguais. Dica número 27, mostre interesse quando alguém conversar com você. Por mais ocupado que você esteja, perca alguns segundos para dizer sim, ok, entendi. Daqui a pouco a gente conversa. A dica 28, é difícil, mas deixe os seus problemas pessoais em casa. Dica número 29, nada pode alterar a qualidade do seu trabalho. Nada nem ninguém. A dica número 30 é você cuidar com a sua imagem, né? Seja cabelo, a roupa. Então o cliente tem que estar num ambiente de saúde, ele tem que estar na frente de uma pessoa que está bem cuidado, bem vestido, bem tomado. A dica número 31 é você ter um uniforme. O uniforme, ele por si só representa a organização e passa um certo grau de confiança. A dica número 32 e última, existe elegância online, então responda todos os seus WhatsApp, todos os seus e-mails diariamente. Você pode, eu sei que é difícil, muitas vezes são diversas mensagens, você pode organizar uma hora do dia de manhã, uma hora do dia à tarde. Então me diz aí que dicas você gostou, entra aí e se inscreve no canal. Um abraço!